a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like Boa noite, que maravilha a companhia de todos vocês. Estou aqui ao vivo, maravilha, trazendo o nosso Diamond neste segundo ano, 2019, muito sucesso, prosperidade a todos nós, e é sempre um prazer comunicar e levar assuntos do jornalismo social informativo, ações diferenciadas para todo o nosso norte de Santa Catarina. Aproveito para mandar um super abraço ao seu França e toda a sua família que tanto nos prestigiam, obrigado pelo carinho. Também a Sandra Querubim, que hoje nós vamos responder um pouco da sua pergunta efetivada a mim, querendo saber sobre um tema super interessante e que nós vamos debater e apresentar para você hoje. Tenho que também agradecer a Edinara Burrabi e toda a equipe da Associação Universo Down, porque estive hoje em Curitiba, num dia diferenciado, conhecendo toda a instituição Pequeno Cotolengo Paranaense, onde fomos recebidos pelo padre Reinaldo Lopes e conhecemos todo o trabalho diferenciado que a instituição realiza, cuidando desde a mais tenra idade até a melhor idade, pessoas em vulnerabilidade, com problemas físicos, com problemas mentais, pessoas abandonadas pela família, mulheres, homens, enfim, foi um aprendizado de vida. Você poder perceber que você tem saúde, que você pode se locomover, pode falar, você é livre, tem, melhor dizendo, o livre-arbítrio para dizer sim ou não e para também viver com qualidade de vida. Que bom que nós temos instituições desse porte que se responsabilizam e cuidam pelas pessoas que ninguém quer. Muitas, ou praticamente todas as pessoas que lá estavam, as famílias abandonaram, porque não quiseram o fardo de ter que cuidar de alguém que fica em cima de uma cama ou de uma cadeira de rodas. Conhecemos tudo, eu fiquei encantado com o trabalho e você sabe que aqui a gente está numa luta constante para a Associação Universo Down, do qual a Edinara Burrabi é a madrinha dessa entidade. Nos acompanhou a assistente social, o Eli Kovalchuk, o fotógrafo Vande Rodrigues e entre tantas outras pessoas. Muito obrigado pelo prestígio. E não era só aqui que estava quente não, tá? Curitiba estava insuportável hoje. Mas o trabalho foi muito bem feito. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo, pelo nosso canal 11.1 digital, o Dr. Yuri Corsani, ele que é especialista em Direito Civil e também Direito Processual Civil, com formação e pós-graduação pela Univille. Nós vamos desmembrar, vamos falar de direito, ele vai se apresentar e comentar um pouco a respeito do seu day by day, do seu trabalho, e nós vamos esmiuçar o tema jurisprudência, que eu quero saber o que é isso. No âmbito do direito, poderá até ser um tema comum, mas para nós leigos, a gente quer saber tudo o que rola a respeito deste tema. Um super abraço para você, obrigado pela companhia e já eu volto e começamos o programa após os nossos Diamonds maravilhosos. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Galo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, apela mesmo pra quem o Senat vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas vidas, temperamento, desafios, na Catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção calorosa. Olha, que maravilha, sempre tudo muito lindo no nosso Diamond, que você está sempre acostumado a nos prestigiar e a nos aplaudir já nesta segunda temporada. Aproveitar e mandar um super beijo para a nossa entrevistada de ontem, foi um sucesso o programa, a doutora Karina Machado, mesmo com tosse e gripe, e também o nosso vice-mister de Joinville, o Jackson Jutel, foi maravilhosa a entrevista. E por coincidência ou não, hoje nós conseguimos dar continuidade a esta veia jurídica no nosso Diamond.
recebendo o doutor Yuri Corsani falando de jurisprudência. Mas antes, doutor Yuri, nós queremos conhecê-lo um pouco. Quem é o doutor Yuri? Boa noite. Boa noite, Leandro. Meu nome é Yuri Corsani, né? Sou advogado aqui em Joinville, com atuação na cidade, né? Em Santa Catarina, atuando desde 2010, né? Sou formado em Direito pela Univille, também com pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil pela Univille. Então, meu escritório fica na rua Max Colim, né? E hoje eu fui, então, convocado, né? Para explicar um pouquinho sobre esse tema, né? Mas o que te levou a escolher a profissão Direito? Olha, como eu disse, isso daí, uma vez eu li um livro chamado Menino no Espelho. Eu acredito que é uma coisa já que vem de muito tempo. Sim. Em algum momento da minha vida eu olhei... anota aí para você ler. Menino no Espelho. Em algum momento da minha vida eu olhei pela janela, numa poça de água na rua, e refletiu ali a minha carreira, a minha vida, enfim. E sempre fui ligado à área de humanas, então não tinha para onde... não foi quase um chamado, um ministério, né? Sim. Então, é uma profissão assim que eu gosto muito, né, de exercê-la e como eu disse... Qual é o foco do trabalho? É o direito civil mesmo. Direito civil, né? Esse é o foco. E é o gosto pelo trabalho day by day de escritório mesmo. Sim. Né? Ou ainda pensa em ir para concurso, juiz, promotor, enfim? Hoje eu estou focado mais na advocacia mesmo, no direito civil, contencioso civil. Sim. Entendeu? Parte de que processual. Esse é o meu foco. Viu? Eu tenho que aproveitar e agradecer a doutora Carolina Pavão pela indicação de Pavão Associados para conversar com o doutor Yuri no tema que, como eu já enalteci a vocês, para quem é profissional do direito, da área do direito, pode até ser um tema banal, mas para gente que é leigo, sempre há o que saber, principalmente quando chega um questionamento e você se sente na obrigação de sanar esse questionamento e essa dúvida, porque Sandra Querubim, uma telespectadora nossa muito querida, né, me solicitou abordar esse tema, o qual ela não entende, até porque sofre, segundo ela e uma amiga sofrem na pele um retorno de uma ação que é movida, do qual foi negativada pela tal jurisprudência. E aí a gente quer saber o que é essa jurisprudência de regra. Certo. Queria aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço para Carol, para Jaqueline, para Endine, do escritório Pavão Advogados. E assim, retomando o tema então jurisprudência, a jurisprudência, assim, ela comporta alguns significados. Em sentido estrito, eu poderia dizer que jurisprudência é a ciência do direito, ou as decisões dos tribunais superiores, ou ainda decisões de tribunais superiores uniformes. Então, a palavra jurisprudência, ela é uma palavra que deriva do latim, né? Que ela quer dizer justa prudência. Na teoria, se eu falasse só isso, assim, eu estaria praticamente quase que esgotando, vamos supor, não digo o tema jurisprudência, mas assim o conceito, né? Mas a jurisprudência está muito ligada, por exemplo, a toda a produção, né, do direito, dos tribunais, aos precedentes. E o precedente praticamente é uma ciência jurídica. Sim. E quando vem, né, essa finalização, e quando vem o veredito dado pelo juiz, ele usa essa palavra, jurisprudência, ou ela vem subentendida, por exemplo? O que ocorre é assim, ó, eu vou tentar explicar melhor, assim, fazendo um apanhado da seguinte forma, para você entender mais ou menos o funcionamento. Tanto o doutor quanto eu, a gente sabe o caso, né, da Sandra e da amiga. Mas para não expor
né? Acredito que não precisamos expor o caso, via de regra, da telespectadora, mas tentar responder, de repente, o que... Isso. Porque assim, viu, Leandro, é bem teórico esse assunto, ele é bem teórico. Por exemplo, assim, para você entender, olhando num diagrama, o Brasil, o sistema judiciário do Brasil, ele funciona em 2 instâncias. O pessoal fala, mas tem 4 instâncias, demora demais, mas na verdade são 2 instâncias. De que forma que você pode visualizar isso? Na primeira instância fica o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho, a justiça eleitoral e as juntas eleitorais e os juízes auditores militares. Então isso é a primeira instância. Tu vê, aqui tu não tem jurisprudência. Você tem uma decisão monocrática de um juiz de primeiro grau, um juiz ACO, que a gente chama na prática, né, jurídica. Seria assim, o ingresso na justiça, o veredito começa nesse. A lei diz o seguinte, que não será excluído do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, toda pessoa que se sente ameaçada no seu direito, vamos supor, ela tem esse direito subjetivo de procurar a tutela do poder judiciário. Tanto é que assim, as pessoas não podem fazer justiça pelas próprias mãos, exercer, vamos supor, um poder de autotutela, exceto nos casos que a lei prevê, legítima defesa, né, a defesa da propriedade numa ação ali, como posso dizer, numa manutenção de posse, alguma coisa um esforço imediato para defender a propriedade, se não for nos casos que a lei prevê a autotutela, você tem que acessar o poder judiciário. O Estado te dá esse direito de acessar o poder judiciário, e ele, como Estado, aí que nós vamos voltar para a produção jurisprudencial. O Estado, ele tem que te garantir uma tutela jurisdicional. O juiz não pode ficar sem te entregar uma tutela jurisdicional. Então, ou seja, ele tem que te dar uma resposta. Ele tem que te dar. Não existe o non-liquid, que a gente chama, né? O juiz, ele é obrigado, vamos dizer... Concordar ou discordar de ti. Ele vai ter que fundamentar a decisão dele, né? Fundamentar a decisão dele com base na lei, ou vamos dizer assim, se a lei for omissa, ele vai ter que usar a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, mas ele é obrigado a te entregar uma prestação jurisdicional. Então, como eu estava te explicando, nessa primeira instância, você não existe jurisprudência, tá? Você tem uma decisão de um juiz singular. Então, na segunda instância, aí você, por exemplo, para você entender, do juiz de direito, você vai para o Tribunal de Justiça. Do juiz federal, você vai para o TRF. Do juiz do trabalho, você vai para o TRT. São órgãos colegiados que estão no segunda instância. Superiores ao início. Não existe um grau exatamente eu não digo assim... Uma hierarquia. Hierarquia, não. São até porque a decisão do juiz, ela pode ser reformada ou mantida. Não existe vinculação nem grau de hierarquia. O juiz, ele tem ele tem a sua independência para decidir conforme as suas Ele julga razões. Novamente a ação do colega anterior, e nesse julgar ele concorda ou discorda? Na segunda instância, que é um direito que todas as pessoas, vamos supor, a Constituição também prevê o direito de recurso de decisões judiciais ou administrativas. A divisão do poder judiciário, né, por exemplo, no Brasil, ela tem essa configuração. Então, você pode recorrer para o TJ e do TJ ir para o Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Que é mais para cima. Que é mais para cima, que o pessoal confunde com a terceira instância. Quando, na verdade, você está no Superior Tribunal de Justiça, mas na segunda instância. Na segunda instância. Então, o que eu quero dizer, para as pessoas conseguirem visualizar, a jurisprudência, ela é produzida
São essas decisões da segunda instância. Nessa segunda instância que existe a jurisprudência. Tanto, vamos supor, se você partir do juiz de direito, você na segunda instância você vai estar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou através de um recurso especial para o STJ. Em matéria infraconstitucional e matéria constitucional, o STF, vamos supor, ele é o guardião da Constituição. Ele é o guardião da Constituição Federal. O caso é direcionado Sim, a cada um. Ele é, vamos supor, seria um órgão supremo, né? Supremo Tribunal Federal. E tem também a figura do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que não tem jurisdição, que não exerce jurisdição. Faz parte da segunda instância também? Não. Ele é um órgão de controle do Poder Judiciário. Por exemplo, ele cobra metas, ele fiscaliza a atividade judicial. Vamos supor, os juízes. É claro que quando um juiz comete alguma irregularidade, o pessoal brinca, até o juiz vai ser, a pena é aposentada. E quando vai para a segunda instância, né, poderá ser, uma opção de um novo julgamento, mas pode também ser, mesmo sendo uma continuidade de julgamento, pode ser mantida a mesma orientação que foi lá atrás, ou entra a jurisprudência. Então, a jurisprudência, o que acontece? Na segunda instância, o que acontece? Vai ser julgado o processo, né? Ele vai ser julgado por um órgão colegiado, né? Pela uma turma ou pelo pleno, enfim, tem que. E o que acontece? Todas as decisões da segunda instância a gente chama de jurisprudência. Isso que é a produção, é a ciência jurídica sendo produzida aí, entendeu? Isso se chama de jurisprudência. Agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, o que se busca hoje com o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, é justamente, Leandro, buscar uma jurisprudência que seja uniforme, estável, coerente e íntegra, entendeu? Claro. Para não haver essas divergências, porque, por exemplo, uma coisa que assusta muito quem não é do ramo, por exemplo, é você, num determinado processo que trata de caso semelhante, o autor, ele obter êxito naquele pleito, em outro processo que também tem a mesma identidade fática, a mesma identidade fática de fato e de direito, ter o processo, por exemplo, julgado improcedente. Então, é isso, por exemplo, que acaba muitas vezes assustando, vamos supor, quem não é do ramo, e até também, querendo ou não... Nesse caso ainda tem recurso para um outro canal? Tem, dependendo os recursos, por exemplo... o que se procura no direito, assim, vamos supor... Dependendo de onde você se encontra, quando não existem mais recursos, você diz que o processo alcançou a coisa julgada, né? A coisa julgada, ela torna praticamente imutável uma decisão. Ela torna-se lei entre as partes, entre os litigantes, aquela decisão. Ou seja, gostando ou não gostando, você tem que engolir o sapo. Isso, e pronto. Vamos supor, em resumo, isso, né? Claro que tem ações rescisórias, você pode até entrar com uma ação rescisória para modificar uma decisão que foi alvejada, mas isso são em situações, por exemplo, extrema, né? Que na prática é bem difícil, né? Isso acontecer. Praticamente você está diante de uma decisão imutável. Eu não sei se a gente consegue mensurar para o nosso público leigo, por exemplo, um caso, pode ser um caso fictício ou um caso verídico, né, também, usando o exemplo desse julgamento ao final com jurisprudência. Por exemplo, o que ocorre, vamos supor assim, você tem em várias áreas do direito, você tem situações divergentes, situações de mudança de jurisprudência, de paradigma, de modelo, né? Vamos supor, de precedentes. Mas, assim, exemplo seria agora essa questão que envolveu o ex-presidente Lula, né? Que o STF julgou o habeas corpus dele e disse que ele teria que ser mantido.
porque a questão ali jurisprudencial é se cabe, vamos supor, a prisão em não havendo o trânsito em julgado, entendeu? Se é cabível a prisão nos casos em que não há o trânsito em julgado do processo. Então no caso do ex-presidente Lula, veja bem, a defesa dele, eles estão manejando recursos, né? Estão nas fases ordinárias que a gente diz. Estão correndo pela jurisprudência. Correndo, manejando os recursos. Você vê bem, teve ação penal, ele foi condenado na primeira instância. O processo subiu para a segunda instância, no caso dele o TRF. Sim. A pena foi aumentada. E agora, o que acontece? Pela via ordinária, a defesa dele, eu acredito que deva estar no STJ. Sim. E STF, porque são matérias constitucional e infraconstitucional. Então, só que ele se encontra preso. E a prática até então, desde 2009, tinha um ministro, vou lembrar o nome dele, mas o Eros Grau. Ele, em 2009, criou, vamos supor, abriu um precedente que não cabia a prisão, né, vamos supor, de condenados em que o processo ainda cabia recurso. Cabia recurso. Por quê? Porque então aí neste momento ele abriu um precedente, uma jurisprudência que ela foi acompanhada até então. Até meados aí do ano passado. Correto. Entendeu que houve essa mudança de paradigma, né? A Constituição diz que você não pode ser considerado culpado sem trânsito em julgado. Então esse novo paradigma entende que o quê? Bom, você não poder ser considerado culpado sem o trânsito em julgado não quer dizer que você não possa ser preso. Não pode estar preso. Justamente. Então veja bem que porque aí pode-se alegar que ele solto prejudicar o trâmite e o andamento do processo. Então é melhor deixar no chilindró. Não, aí é que tá, porque a discussão passa por aí também, porque, vamos supor, a defesa dele deve estar alegando, ele não apresenta nenhum risco, porque para ele estar preso, o que defende, por exemplo, aquela corrente que diz que a pessoa só pode ser preso com trânsito em julgado. Ou no caso da prisão cautelar na área criminal, vamos supor assim, ele tem que apresentar um risco para a sociedade, ele tem que um risco de fuga, um risco de perturbação da instrução do processo. Vamos supor, a grosso modo, eu não estou adentrando assim no caso específico do ex-presidente Lula, mas só porque a partir das duas explanações, eu consegui entender, né, muito bem o que é a jurisprudência. Consegui entender muito bem. Sim, aí, por exemplo, o que acontece também, se você, Leandro, isso daí é assim, a jurisprudência para fins assim teórico, né? Ela advém do direito romano-germânico, né? Que remonta a Justiniano, na fase do Império Romano da bizantino, né? Sim, Império Bizantino. Isso. Então ele codificou, né? Ele codificou as leis do Império Romano. Isso daí acabou criando a civil law, que a gente chama civil law, que é o direito escrito. O nosso direito ele absorve isso, porque esse sistema ele se propagou pela Europa e, por exemplo, bem velhinho, né? Isso, uma coisa lá de trás. E depois, só que assim, a jurisprudência mesmo, ela foi muito aperfeiçoada na common law, porque tem a civil law e a common law. Então, por exemplo, é o direito casuístico, que a gente chama. Só para você entender bem, na Inglaterra funciona assim, é um direito, vamos supor, que você julga os casos com base em precedentes. Por isso que quando eu falei em precedentes, a jurisprudência está muito ligada aos precedentes. O direito hoje no Brasil, direito processual no Brasil, ele busca muito consolidar esses precedentes, de certo modo vinculante, e que vincule os juízes, para que não haja decisões, por exemplo, dissonantes
divergentes, para que o direito tenha uma maior estabilidade, uma maior segurança e estabilidade nas suas decisões. Hoje você tem, o código diz, né, de processo civil, ele mesmo diz que os tribunais têm que uniformizar a sua jurisprudência. E a gente vê que a normativa, aquela que cada cabeça é uma sentença, Isso. no âmbito do direito, de acordo com a cabeça do juiz, que é a sentença. E cada um tem uma visão. Sim. Cada um enxerga com os olhos que desejaram. Uns enxergam com os olhos da razão, outros enxergam com os olhos do coração, e cada um tem um resultado final. O que eu penso Leandro, assim, ó, o juiz, o que acontece, a gente às vezes se revolta muito com a produção judicial, né? Porque seria a jurisdição, quer dizer o direito. Sim. É um conceito diferente de jurisprudência, né? Mas o juiz, geralmente, ele se respaldam, né, por decisões fundamentadas dentro de uma técnica, entendeu? Jurídica. Às vezes você não vai agradar, entendeu, determinados segmentos da sociedade, ou enfim, pro senso comum aquilo não soa bem, porque a gente sabe que o Brasil, ele é um país que tem muitas mazelas sociais, demais. E o poder judiciário, ele é um dos poderes, eu vejo assim, veja bem, se você pensar, né, o Estado, ele é dividido em 3 poderes, né? Você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o que acontece, às vezes a gente espera muito do judiciário, né? A gente espera muito que o judiciário dê uma resposta, e é necessário isso. E quando ele não dá ou não dá contento, você se melindra. Isso. E ainda mais hoje, por exemplo, que se você vê bem, as decisões do STF, por exemplo, são televisionadas, né? A Constituição diz que as decisões são fundamentadas e públicas, exceto aquelas que tramitam em segredo de justiça, mas... E se transformou num espetáculo, né? Você acompanha. Talvez não fosse necessário, né? Porque, por exemplo, o fato dela ser pública não quer dizer também que ela precise ser televisionada. Esse quesito jurisprudência, ele vale, por exemplo, em ações e no day by day que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa. É uma palavra de uso mundial e comum? É uma palavra de uso, por exemplo, ela tem aplicação, não vou dizer mundial, mas assim, todos os regimes, né? Sim. Vamos supor, seja ele um common law, um civil law, ele vai ter essa produção científica, né, dos tribunais. Sim. A não ser países totalitários, absolutistas, mas em países, por exemplo, que adotam uma forma de governo, no nosso caso, uma forma de governo, um regime democrático, uma forma de governo presidencialista, monarquia, que tem um regime democrático, né? Então você vai ter um sistema, né? Um sistema jurídico, né? Você vai ter, porque os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Sim. Então, lá também, provavelmente, eu não sei exatamente, não saberia te explicar a divisão do poder judiciário de cada país, mas você só não vai ter isso em países totalitários, absolutistas. Sim, que aí entendeu? É a decisão decisão do soberano, do soberano, né? Ele que come a jurisprudência e não acontece. Sim, né? eu acredito. E quando passa da segunda à terceira ou quarta instância, por exemplo, a jurisprudência já não mais, ou ela se mantém? Ela vai se manter e ela vai, por exemplo, o que acontece? Pode vir uma outra nomenclatura e uma outra interpretação do que já foi lá para trás. Pode, porque assim, o que acontece, uma jurisprudência reiterada, ela acaba criando um precedente. Um precedente, vamos supor, ele é uma jurisprudência, porque é emanada pelo tribunal, vamos supor, de segunda instância, só que se extrai dele uma razão, um fato determinante, um modelo, ele se torna um paradigma que ele acaba influenciando, vinculando, né? Sim.
decisões de primeira instância, outras decisões exemplo, em casos semelhantes. Você pode perder na primeira instância, perdeu na segunda, e de repente quem vai analisar numa terceira ou quarta instância procura nos autos ações semelhantes, vê Sim. qual é o retorno, e essa ação pode ser julgada favorável Sim. a quem recorreu. Aí é que tá, porque, por exemplo, assim, ó, nós advogados, a gente usa muito a jurisprudência como um meio de consulta e cita ela ela é citada em nossas peças como também para convencimento do juiz. Sim. Porque se você está vamos supor, advogando num caso sobre determinada matéria, você vai, muitas vezes, né, o que acontece, não estou dizendo que sempre acontece, mas na maior parte das vezes você vai pesquisar a jurisprudência, você vai se basear nessa jurisprudência, citar essa jurisprudência, levar ela ao conhecimento do juízo para um convencimento. Então, o que acontece? A jurisprudência, nesse caso, ela é uma fonte formal secundária, né, do direito, porque a primeira coisa a fonte primária seria a lei, né? As leis complementares delegadas. Sim. A jurisprudência no nosso sistema, acho que até antes também do CPC, ela era uma fonte formal secundária. Você usava ela sempre como um reforço para convencimento do juiz. Ou seja, a lei seca, nua e crua está ali, né? E quando eu interpreto aquela lei, é o que? Uma jurisprudência? Não, não exatamente. Não exatamente. Porque aquela lei pode ser interpretada de várias formas. Justamente. E vai depender do júri e do juiz. Do juiz, o entendimento. Por exemplo, você citou o exemplo do ex-presidente Lula. Também teve todo um auê, porque o irmão acabou de falecer e ele queria ter o direito de estar com a família nesse momento de perda. Por exemplo, na primeira instância julgou, concordou, mas lá porque cargas d'água, não sei, resolveram. Alguém não concordou e abriu recurso para que isso não acontecesse. Foi para a segunda instância. A segunda instância não concordou, por exemplo, e o grupo de advogados deles resolveu recorrer para a terceira. E a terceira, por via das dúvidas, né, que era o magistrado, achou por bem dar uma jurisprudência favorável ao presidente. Ou seja, ele ia ver o irmão ser sepultado. Porque já não tinha mais ninguém para recorrer. Não tinha um quarto ainda. Que seria o STF, né? Sim. Mas, como eu digo, isso não são... E quando chega lá em cima já não tem mais o que fazer, é o último veredito. Praticamente os tribunais superiores, eles não entram em questões de fato. Eles analisam só matéria de direito, entendeu? Então é uma sistemática... praticamente é um trabalho bem técnico hoje para você. Por isso que eu digo, estava tentando explicar essa questão de jurisprudência, por que ela se torna complexa. Praticamente hoje ela é quase uma fonte primária do direito. Você para acessar os tribunais superiores, você tem que estar atento às súmulas vinculantes, você tem que provar a repercussão geral para você conseguir por exemplo, um recurso extraordinário para o STF. Você tem que provar uma repercussão geral, né? Que aqui não é simplesmente, não são, isso realmente é feito. O sistema ele tá se tornando de tal modo que para chegar no STF questões relevantes, não desmerecendo, vamos para um litígio entre vizinhos, mas não caberia. Por exemplo, porque a função de um tribunal desse é dirimir, por exemplo, questões de Estado, né? Questões que de grande relevância, de que tem uma repercussão, que vão atingir a coletividade, ou seja, tem que ser grandiosa, impactando pessoas e comunidades. Isso. Né? Até porque eles já estão num patamar mais elevado, isso, do trabalho. Praticamente a função do STF, no caso ali, seria guardar a Constituição, tá? E dentro desse viés, né, você não poderia, por exemplo, chegar a discutir fatos lá, né? Os fatos, eles praticamente acabam
no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal. Nos tribunais superiores você vai lidar com situações de direito, você vai ter que levar, aí que entra o trabalho vamos supor, do advogado, porque você tem que mostrar os paradigmas, os precedentes, você vai ter que, por exemplo, o recurso especial com base em divergência jurisprudencial, você vai ter que fazer um cotejo analítico de jurisprudência para mostrar a relevância daquilo, né, para você acessar até buscar um erro no decorrer do processo e um erro de julgamento, tudo tem que ficar atento. Isso, justamente, a pessoa tem que estar bastante atento, porque o comum é os processos hoje que tramitam já nos tribunais superiores, eles se tornam cada vez mais difíceis acessá-los justamente pela essa dinâmica recursal, né? E justamente se procura você criar precedentes, você uniformizar a jurisprudência, né? Até para servir como um impeditivo de outros recursos, porque se você você não pode ir contra uma jurisprudência, precedentes já consolidados, entendeu? Você então, tem que lutar até aquilo acontecer. Se perdeu... porque isso, justamente, hoje, por isso o Brasil, ele é um misto do direito causuístico com direito civil, né? Porque os precedentes, hoje, por isso que o advogado estuda muito a jurisprudência, para ver na prática o entendimento dos tribunais sobre determinada matéria, né? Porque a lei, ela é um processo, a lei existe, mas ela é interpretada. Sim. E as interpretações, elas... Cada qual a entende da melhor maneira, né? Então... E pelo que melhor prover para o seu cliente. Sim, os tribunais que estão produzindo essa jurisprudência, hoje, o que acontece? Você acaba criando paradigmas, né? Esses modelos, esses precedentes, justamente até para afunilar a quantidade de recursos que chega lá em cima, né? Nossa. E até, de certa forma, tem... Para tudo assim, eu vejo que tem um lado positivo ou negativo, né? Você, criando esses né, os precedentes, que no direito civil... O positivo é que você tem um livre-arbítrio de continuar lutando até onde dá, né? Até receber o não ou o sim final, né? Que isso a justiça te garante, né? Com as suas custas graciosas ou não, enfim, mas você tem como fazer, né? Até se sentir conformado ou não. Sim, eu vejo como positivo, assim, uma estabilidade, uma segurança jurídica, mas o que se busca também é diminuir a quantidade de recursos, né, que ascende aos tribunais superiores. E de outra forma também o lado negativo é você estancar a produção, vamos supor, jurídica, né? A produção da própria hermenêutica, né? Dos entendimentos sobre determinadas... Ou seja, segurar a demanda. Isso, Então, de certo modo, tudo vem, as leis também para... No Brasil é um país muito litigioso, né? Um país que acessa muito o poder judiciário, né? Então, aqui no Brasil a gente não tem a cultura da composição extrajudicial, da mediação e arbitragem. Não, vai tudo para o julgamento. Vai tudo. As pessoas sempre querem, né, às vezes, assim, acessar o poder judiciário, né, para que ali fiquem satisfeitas mesmo, não precisa do acordo extrajudicial. Muitas pessoas assim acabam usando o poder judiciário até como motivo de vingança, uma coisa mais pessoal, que não deveria, né, ser usado para isso, né? Porque, vamos supor, mas como o Brasil tem muita cultura do litígio, então o poder judiciário ele sempre acaba resolvendo, com jurisprudência ou não, resolve para que ou uma das partes vai ficar feliz, né? Sim. A outra vai ficar em declínio porque perdeu a causa. Deixa eu ver. Nossa, já é meia-noite, de príncipes a gente já virou reis. Espero que vocês tenham entendido essa ação super delicada e super diferenciada, esses meandros todos do direito, e que, graças a Deus, através do nosso jornalismo social informativo aqui,
nós conseguimos desmembrar um pouco destas diferenciações, hoje falando sobre jurisprudência, esse pedido da Sandra Querubim. Espero que você tenha entendido um pouco deste contexto que hoje o Dr. Yuri Corsani explanou com bastante veemência e conhecimento de causa a respeito destas ações. Querem saber mais a respeito desse tema? Contactem aqui Leandro Camargo pelo meu número de WhatsApp, que você sabe que sempre passa aqui embaixo, que é o 47991753300, ou deixem recados aqui na televisão que a gente conversa e explana e apresenta para vocês. Hoje o nosso Diamond sempre ao vivo, trazendo o que há de melhor para você engrandecer o seu conhecimento, engrandecer a sua noite. Às vezes, né, nós falamos de entretenimento, outras vezes nós levamos a melhor informação nos mais variados setores para você. Agradeço a companhia, agradeço o Dr. Yuri pela prestatividade de estar aqui conosco. E amanhã é um outro dia, hoje é um outro dia e logo, logo eu estarei com você. Segue a nossa programação ao vivo pelo 11.1 canal digital e também, ó, meu telefone aqui embaixo para você, ó. E também pela internet, quem nos assiste pelo tvbe.com.br. Obrigado pela companhia. E o que será veiculado amanhã? Não sei. E sexta-feira tem inauguração de OP. Nova opção em Joinville, revitalizada, repleta de novidades. Inaugura sexta-feira aqui para a nossa Joinville. Vem prestigiar. Super abraço. A vision of ecstasy when you hold me.